Olá, que a paz bendita e maravilhosa do Senhor Jesus Cristo seja com você, você que está assistindo esse vídeo. A gente tem passado esses momentos tão tumultuados, tão complicados, mas nós temos que ancorar na palavra de Deus mesmo. Eu estava lembrando do Evangelho de João, capítulo 1, quando o Senhor diz que Ele veio para o que era seus e os seus não receberam, mas todos aqueles que o receberam foram feitos filhos de Deus. E eu fiquei meditando muito sobre isso, que como é bom a gente conhecer o Senhor Jesus Cristo. Como é maravilhoso um dia a gente entregar a vida para o Senhor, a gente saber que Ele nos aceitou, que Ele nos recebeu, mesmo nós sendo ainda pecadores, falhos, tão defeituosos que somos. Mas há pelo menos 3 verdades importantes sobre Jesus que nós podemos falar. E a primeira delas é que Ele foi prometido por Deus. Jesus foi prometido por Deus. No livro de Gênesis, lá no capítulo 3, versículo 15, houve a primeira profecia messiânica. Mas Isaías, que profetizou há 682 anos antes de Cristo, ele falou no capítulo 9, versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Agora imagine você, há 687 anos antes de Cristo, ele veio há cerca de 2000 anos. E essa palavra é viva até hoje no meu coração e no seu coração. Nós estamos vivendo esse momento tumultuado, especialmente alguns dizendo que tem origem da China, e a gente não tem muito o que dizer sobre isso, porque são tantas especulações, né? E eu não gostaria de, como um homem de Deus, lançar isso sobre ninguém, culpar ninguém disso, porque eu posso estar cometendo um grave erro. Porque o que eu sei bem sobre isso é que se tem alguém responsável, controlando tudo isso, meu amigo, é o Senhor. Porque ninguém pode fazer nada se Deus não permitir. Porque algumas coisas interessantes estão acontecendo. As famílias agora estão ficando mais juntas, ainda que descubram os defeitos uma das outras. Os filhos, talvez alguns, vão gostar um dia de dizer: nossa, como foi bom aquele vírus. Porque os pais ficaram dentro de casa, eles puderam deitar com seus pais, puderam sentar no sofá com os pais, puderam talvez contar histórias, tocar violão, cantar. Mas o mais interessante sobre a China é que na década de 60, conta-se, né? Eu já li sobre isso, nunca estive na China, que os crentes de lá, os homens, mulheres de Deus, cristãos especificamente, eles rasgavam partes, né, fragmentos da palavra de Deus e distribuíam entre eles. Então eles guardavam aqueles aspas, aqueles pedaços, né, aquelas páginas, e mantinham essa leitura em casa. Alguns até decoravam aquilo como se fosse um alimento, sabe? Se você estivesse comendo algo gostoso. E depois de 2 dias, eles trocavam, né? Eu passava minhas páginas para uma pessoa, aquela pessoa me passava as suas páginas. E era assim a forma que eles guardavam e estudavam as Escrituras. Hoje nós estamos no céu, estamos no paraíso. Temos tudo. Tomara, você que está me ouvindo, nesse período de isolamento, sua Bíblia não esteja toda cheia de poeira. Tomara você tenha se dedicado um pouquinho sobre buscar as coisas de Deus. E quanto mais nós falamos de Jesus, mais nós nos parecemos com Ele. Eu me lembro de uma história antiga que um cidadão contou que ele, na sua escola, tinha um garoto que gaguejava muito. E os outros amiguinhos desprezavam muito aquele rapaz. Então ele ficava sempre isolado nos cantos. E um dia ele sentiu no coração, falou: eu vou ajudar aquele garoto, ele é muito isolado. Então aproximou-se dele e fez amizade com ele. E os dois começaram a sair junto no recreio, hora de ir embora, um ajudava o outro a carregar livros. E eles se tornaram amigos. Mas em determinado dia, esse homem em casa, conversando com a sua mãe na cozinha, a mãe percebeu que ele estava gaguejando também. E a mãe diz: meu filho, você está gaguejando. Aí logo eles concluíram que por ele ter se envolvido e ficar muito próximo daquele jovem que gaguejava, ele também começou a gaguejar. Então, você e eu, se nós nos aproximarmos mais de Cristo, mais nós vamos parecer com Cristo. Mas nós vamos gostar daquilo que Cristo gosta. Esses dias eu tive uma experiência interessante que a gente aprende, se alguém te ofende,
e você guarda aquilo e é normal. Você vai dormir com aquilo, você vai tomar café com aquilo, você vai almoçar com aquilo, vai tomar banho com aquilo. Se nós aprendermos a olhar para o outro e pensar qual é a motivação dele, ou pensar ele ou ela, é muito imaturo, eu vou sofrer menos. Era assim que Jesus fazia. Me lembro do episódio que Jesus estava sendo interrogado, um soldado esbofeteia Jesus. E Jesus olha e diz assim: mas se eu dei testemunho do mal, fale sobre o meu mal. Mas se não, por que me esbofeteias? E eu fico lendo assim, vendo essa palavra, pensando: você já imaginou quando Jesus ressuscitou, se esse guarda que esbofeteou Jesus encontrasse com ele na rua e visse e pensasse: meu Deus, ele era verdadeiramente o Filho de Deus, eu esbofeteei o Filho de Deus. Sabe, isso não está escrito na Bíblia que ele encontrou com Jesus, eu só estou dando um exemplo. Mas se encontrasse, sabe o que eu penso? Que Jesus ia aproximar-se dele, dar-lhe um abraço, chamar de amigo, porque foi assim que ele fez com Judas. Então a primeira característica de uma verdade absoluta sobre Jesus é que ele foi prometido por Deus. Segunda verdade absoluta: Jesus nasceu. Sabe por quê? Jesus não é uma historinha, não é uma carochinha. Jesus não é algo que foi inventado, não. Jesus nasceu, Jesus viveu, a história prova isso. Você pode pesquisar em vários lugares, pessoas que viveram lá, que escreveram sobre isso, atestaram que ele viveu, que ele é verdade. Então, às vezes eu gosto muito de ler a palavra de Deus meditando como se eu estivesse naquele lugar. E eu imagino, eu gosto muito da história do cego de Jericó, de Marcos capítulo 10. Aquele cego está lá sentado à beira do caminho, quando escuta aquele tropel, e ele pergunta o que é, e alguém diz para ele: é o Jesus de Nazaré. Então ele, rapidamente, ele grita assim: Jesus, filho de Davi, tem pena de mim. Aí eu te pergunto, quem contou para o cego que Jesus era filho de Davi, se Jesus não era filho de Davi? Não é? Como o cego sabia? Por que o cego chamou Jesus de filho de Davi? Possivelmente ele tinha um conhecimento da Escritura. Porque mesmo Jesus não dando atenção, ele gritou de novo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então Jesus para e diz para ele: o que queres que eu te faça? É que eu torne a ver, Senhor. Então veja. Então Jesus curou aquele homem. Quanto mais nós nos aproximamos dele, mais nós aprendemos sobre ele. Esse homem guardava no seu coração que uma promessa havia sido feita, que um homem descendente de Davi ia chegar. Ele sabia disso, porque ele gritou, não foi à toa. Ele não ia falar aquilo inventado. Ele sabia. Quando nós convivemos com Cristo, nós aprendemos a viver com Cristo, nós vamos tendo mais características de Cristo. Quanto mais você fala de Cristo, mais você se parece com Ele. Assim como os filhos adquirem as características dos pais, nós adquirimos as características de Cristo. Eu já tive algumas oportunidades boas, sabe, de mostrar o que Cristo fez na minha vida. A transformação que Ele causa quando nós entregamos a nossa vida para Ele. E às vezes nós podemos perguntar: Jesus nasceu, viveu, morreu, será que não valeu a pena? Algumas pessoas não querem acreditar, sabe por quê? Porque nós associamos Cristo a proibições. As pessoas associam Cristo a não poder: eu não posso isso, eu não posso aquilo, aí eu não posso mais fazer isso, não posso mais fazer aquilo. Não é isso, a ideia de Cristo não é essa. A ideia de Cristo é que você e eu vivamos bem, vivemos agora e vivemos eternamente também. O que Cristo ensinou que nós não podemos praticar? Jesus só ensinou o que? Fazer o bem, respeitar o próximo, não desejar mal para os outros, ser honesto, andar direito com as coisas. O que mais? O que Cristo fez além disso? Algumas pessoas não querem conhecê-lo por medo. Tem medo, sabe, sair do comodismo, da zona de conforto. Mas não, Cristo não é religião. Cristo não é uma opção de vida que nós fazemos, não. Cristo é Deus. Foi Deus encarnado em Jesus, que andou, que viveu, que morreu e que ressuscitou. Então a segunda verdade específica, real sobre Jesus é que Ele nasceu, e Ele viveu e Ele morreu. Logo, na primeira característica de Jesus, Ele foi prometido por Deus. A segunda, Ele veio, nasceu, viveu e morreu. Então encerra com a terceira verdade absoluta sobre Cristo: Ele vai voltar. Cristo voltará. Sabe por que Ele vai voltar? Porque o próprio Cristo prometeu.
O apóstolo Paulo falou algo tão maravilhoso quando a gente pensa o que Cristo veio fazer por nós, como que Ele mudou nossa vida, nossa história. O apóstolo Paulo fala assim: pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Porque se nós gloriarmos, nós tomamos a glória dele. Quando Ele voltar, a glória é dele. Antes dele voltar, a glória é dele. Mas Ele vai voltar, foi a promessa que Ele fez. Jesus, Mateus capítulo 28, também prometeu. Ele falou: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Olha isso. Quando Jesus foi assunto aos céus, Ele disse: eu vou para a casa do meu Pai. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou e vou vos preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para que onde eu estiver estejais vós também. E se assim não fosse, eu não vos teria dito. Então Jesus vai voltar. Muitas pessoas me questionam, mandam mensagens perguntando: será que Jesus está voltando? Será que essa epidemia, ou melhor, a pandemia, é um prenúncio da volta de Cristo? Claro, tudo é prenúncio da volta de Cristo, porque Ele está perto de voltar. Cada dia que passa é prenúncio, tudo que acontece, mas isso acontece há muitos anos. Já tivemos crises das mais diversas aí, já tivemos tantas epidemias terríveis, pai contra pai, filho contra filho, nação contra nação, reino contra reino. Isso tudo é prenúncio da volta de Cristo. Mas sabe de uma coisa? Eu me atrevo a te falar que Ele não vai voltar agorinha não, porque Ele falou que vai voltar quando todos estiverem desapercebidos. Ele não vai voltar na hora da crise agora, Ele vai voltar quando todos estiverem tranquilos, como um ladrão na noite, foi o que Jesus disse. Mas a minha preocupação maior agora não é que Ele volte. A minha preocupação maior agora é que eu esteja preparado para quando Ele voltar, eu esteja pronto para estar com Ele na glória. Minha mamãe está já velha, 87 anos, problema de saúde, e ela me disse essa semana, falou: meu filho, fala com todos os nossos parentes, que a hora que Cristo voltar, a hora que eu partir, diga para eles, todos, que eu estou salvo em Cristo, meu Redentor. Oh, glória. Ela falou aquela vozinha fraquinha, mas disse: meu filho, não sofra, não se preocupe. Eu estou preparadinha para a hora que Cristo quiser me levar. Então, Ele vai voltar. Ele prometeu que vai voltar. E Ele não precisava prometer se não fosse assim. Então Ele vai voltar. Jesus vai voltar para buscar aqueles que creem nele. Então eu espero que você que recebeu esse vídeo, seguramente você vai prestar atenção nessa palavra, porque ela não é minha não, ela é de Deus. E essa palavra te trouxe 3 verdades absolutas, reais e imutáveis sobre Jesus. Primeiro é que Ele foi prometido por Deus. Segundo é que Ele viveu, morreu e ressuscitou. E a terceira é que Ele voltará. E eu espero do fundo do meu coração que você abra o seu entendimento, abra a sua alma, aprenda sobre Jesus, imite a Jesus, pareça mais com Ele, fique mais parecido com Jesus Cristo. Há um programa na televisão que chama Acumuladores. Esse programa é interessante, que as pessoas acumulam tudo que não presta na sua casa, e eles começam a comprar tantas coisas inúteis e eles vão entulhando as suas casas. De repente eles não conseguem passar por ali, sabe? E eles vão acumulando coisa, uma cultura inútil. Acumula lixo dentro da sua casa e vai tumultuando aquilo. Agora traga para o lado espiritual. Nós também acumulamos lixo na nossa mente. Se você assiste televisão, principalmente essa Globo lixo que tem aí, elas enchem a nossa cabeça, desviam o nosso pensamento, desvirtuam a verdade de Deus para nós, desestruturam as famílias, trazem informações que podem prejudicar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Então tomara que você que está me ouvindo agora, que está me assistindo aí, guarde no seu coração essas 3 verdades. Jesus foi prometido por Deus, Ele viveu, morreu, ressuscitou, e terceiro e por fim Ele voltará. Espero do fundo do coração que estejamos preparados para quando Ele voltar, que estejamos prontos para ir para a glória com o nosso Jesus Cristo, aquele que morreu por nós, que sofreu por nós, mas que ressuscitou por nós e que preparou uma morada para nós. Tomara você e eu estejamos prontos para irmos para a glória com o nosso Deus. Que o Senhor te abençoe, que você possa talvez ter, quem sabe, assistir esse vídeo de novo, guardar essas palavras no seu coração, até a volta do nosso Mestre, o nosso Senhor maravilhoso,
onipotente, bondoso, querido Jesus, que transformou a minha vida, que pode transformar a sua, pode transformar a sua casa, a sua família. Entregue o seu coração para Ele. É o que Ele quer, é o que Ele espera. Ele veio para isso, para salvar você e eu da condenação eterna. Guarde essa palavra no seu coração. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, peço ao Senhor agora que essa palavra possa fazer uma transformação na mente, no coração dessa pessoa que está assistindo agora. Que o poder e a graça do Senhor, pelo sangue de Jesus, sejam sobre essa vida. É a minha oração, em um nome precioso e maravilhoso do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe.